Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Para você que é professor da turma de pré-adolescentes, a turminha que vai de 11 a 12 anos. E estamos aqui, né, mais uma semana, já no finalzinho do nosso trimestre. Estamos na lição de número 10. Como tem passado rápido, né? Então, se você é professor dessa turma, se você quer aprender um pouco mais sobre a lição de hoje, ao qual ensinaremos, né, trabalharemos aí sobre a onipotência, onipresença e a onisciência do nosso Senhor e Criador, fique conosco até o final e fique por dentro de algumas ideias, de algumas dicas, né, para você trabalhar essa semana. Lembrando que, se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, né, deixa aí ativado o sininho para você ser notificado toda semana de quando eu postar o vídeo. Clica no gostei ao finalizar esse vídeo e também deixe os seus comentários que eu leio todos e vou deixar aí um beijinho para você, tá bom? Então, vem conosco. Como eu estava dizendo, né, nós vamos trabalhar ali a lição número 10, né, e vamos falar sobre Jesus e sobre esses 3 atributos que só o nosso Deus tem. Só Ele é, né? Não existe nada que é onipresente, onisciente, né, e onipotente. Somente o nosso Deus, o Deus Criador. Embora pareça ser complicado, né, nós podemos trabalhar essa lição de forma simples para que nossos pré-adolescentes compreendam, né, e tomem consciência desses atributos do nosso Deus. A nossa Bíblia, né, a nossa revista, a nossa lição hoje traz esse ensinamento, né, lá no Salmo 139, do verso 1 ao verso 6. Então você, professor, trabalhe, leia aí na sua Bíblia, né, o que a nossa lição, né, onde a nossa lição está trabalhando, ok? E na Bíblia diz assim, Salmo 113, no verso 5, diz: não há ninguém como nosso Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas. Onde está o trono de Deus? Está aqui na terra? Não, está nas alturas, né? E ninguém é como ele, né? Ninguém é todo-poderoso, ninguém é onipotente, ninguém é onisciente, ninguém é onipresente, somente o nosso Deus, amém? Então vamos lá para a nossa lição, né? Nós sabemos que essa semana nós temos 3 objetivos a alcançar. O primeiro objetivo é ensinar que a onipresença de Deus, ela permite que Ele, né, que Deus esteja em vários lugares ao mesmo tempo. Então isso se trata do quê? Da onipresença. O nosso Deus pode estar em qualquer lugar, né? E quer dizer que se Ele está aqui, Ele não pode estar ali, né? Não, isso aí é o ser humano. Se eu estou aqui agora, eu não posso estar, né, lá na outra cidade. Isso é do ser humano, mas o nosso Deus não. Ele pode estar aqui e acolá ao mesmo tempo. Vamos explicar que Deus tem o poder sobre a natureza, sobre o ser humano e sobre o tempo. Então Deus é quem governa tudo. Deus governa a natureza, Deus nos governa como seres humanos e Deus governa até mesmo o tempo. Se Ele quiser parar o tempo, Ele para. Se Ele quiser acelerar, Ele acelera. Se Ele quiser fazer ele ir bem devagarzinho, Ele também pode fazer. Porque o nosso Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. E nós precisamos também enfatizar para nossas crianças essa semana que Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o passado, Ele conhece o nosso presente e Ele conhece o nosso futuro. Ele conhece o nosso amanhã. E isso só Deus sabe. Saber o nosso passado, as pessoas podem saber. Saber o nosso presente, que nós estamos vivendo agora, as pessoas podem saber. Mas o nosso amanhã, somente o nosso Senhor. O amanhã pertence a Deus e só a Ele, amém? Então nós vamos trabalhar aí esses 3 pontos, né, esses 3 objetivos com as nossas crianças. E para iniciar, já para trazer uma clareza maior para suas crianças, para os seus pré-adolescentes, a própria revista, a nossa lição, ela traz uma dinâmica, né, aqui no espaço do professor, para a gente estar trabalhando de uma forma simples, para que eles possam entender. E para fazer essa dinâmica que está aqui, você vai precisar apenas de 3 copos. Eu tenho aqui 3 copos de vidro, tá? Precisa ser 3 copos de vidro para que as crianças possam ver através do copo. Em um copo, você vai colocar apenas gelo, tá? E aqui, meus amados, é importante que você coloque bem na hora, para que não fique nenhuma aguinha, tá? Coloque apenas gelo, tá? No outro copo, você vai colocar gelo e um pouco de água, tá? Misturado desse jeito. E no terceiro copo, você coloque apenas água. Faça isso na hora da dinâmica, para que o gelo não se derreta, tá? Então você vai trazer esses 3 copos, né? Vai colocar ali na frente da sua sala, né? Na sua mesa, onde você desejar.
E você coloca ali e pode escolher algum aluno, você pode perguntar, crianças, em qual desses 3 copos temos água, né? E você deixa com que eles respondam. Alguns vão dizer que é esse copo, talvez outros vão dizer que é o que tem água e gelo, talvez alguém vai dizer que é os 3, enfim, deixa cada um tomar a sua decisão. Ou você escolhe um aluno, né, para que ele escolha uma das opções e peça que ele explique, ou que eles expliquem por que ele escolheu aquele copo, por que ele acha que esse é o copo com água. Eles vão dizer, tia, porque eu estou vendo a água aí, né, então esse copo é o que tem água. Mas o outro pode dizer, não, o copo com água é esse, porque só tem água, o outro tem água e tem gelo. Então eu escolho esse que tem só água. Só que depois, né, que eles discutirem, que eles escolherem, você vai trazer a aplicação. E você vai dizer assim, meus amados, todos vocês acertaram, porque na verdade os 3 copos têm água, né? Os 3 copos a resposta está correta, porque em todos os copos nós temos água. Só que diferentemente aqui nós temos água e gelo. Gelo também é água, só que no estado sólido. Aqui nós temos apenas água, no estado líquido, né? Então aqui nós temos água também. Mas nesse aqui que só tem gelo, também nós temos água, porque o gelo, como eu já disse, é água. E aqui nós só temos o gelo, então também é água. Assim também é o nosso Deus. Deus tem o poder de estar em diferentes lugares, né? Aqui nós temos 3 lugares diferentes e em formas diferentes. O nosso Deus pode estar aqui e acolá ao mesmo tempo, em formas diferentes. Amém? Então, essa é uma forma bem simples de você trabalhar, mostrando para as crianças, né, atributos do nosso Deus. Que ele pode apresentar de várias formas. Ele pode se apresentar de várias formas. Assim como a água, ela também pode se apresentar em estado sólido, líquido e até mesmo gasoso, em forma de gás. O nosso Deus também, ele pode se apresentar de diferentes formas, em diferentes lugares, ao mesmo tempo. Amém? Então, é assim que você vai trazer essa dinâmica de forma bem simples para trabalhar com as suas crianças essa semana, ok? Então, como eu já disse, nós vamos falar desses 3 atributos de Deus, né? Que Deus, ele é. O que ele é? Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Para trabalhar essa semana, eu trouxe apenas aqui um visual bem simples de fazer e bem simples de você apresentar para suas crianças, né? Que nós vamos estar trabalhando e eu ensino para vocês como fazer, muito simples, num outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem o passo a passo de como eu fiz, tá? Então você vai trazer para elas assim, crianças, hoje nós vamos ver, né, vamos aprender sobre o nosso Deus, né, os atributos do nosso Deus. E nós vamos ver que tem coisas que o ser humano pode ser ou pode fazer, mas tem coisas que tem coisas que só Deus é, ok? Por exemplo, tia Kelly, o que é? Aí você pode falar, não, me responda você. O que vocês acham que só Deus é? E você pode fazer a pergunta, deixa eles falarem, né? O que eles acham que tem, que coisas são essas que só Deus é? E talvez eles possam falar algumas coisas aí, você vai dizer, né? Se eles falarem o que realmente é, você pode dizer, né, parabéns para isso. Não, você pode dizer, não, vamos aprender nessa lição então que coisas maravilhosas são essas, né? O que só Deus é e que nós como seres humanos não podemos ser? Vamos descobrir? E aí então você vai fazer assim, ó, então vamos repetir. Tem coisas que só Deus é. E que coisas são essas? Só Ele é onipresente, isso mesmo. O nosso Deus, ele é onipresente. Alguém sabe me dizer o que quer dizer a palavra onipresente? Alguém sabe? Quem sabe? Isso mesmo, onipresente quer dizer que pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, né? Não como nós não podemos ser onipresente. Isso só Deus é um dos atributos de Deus. Só Ele é onipresente. Não tem mais nada que pode estar, né, em vários lugares ao mesmo tempo. Mas o nosso Deus, Ele pode, né? Assim como nossos pensamentos. Você já viu que você está pensando em alguma coisa, né? Por exemplo, você está pensando que está lá na fazenda da sua avó. E de repente você pensa, não, agora eu estou lá nos Estados Unidos, lá na Disney, né? O seu pensamento muda de lugar numa rapidez tremenda. Uma hora você está num lugar, depois você já muda o pensamento, já está em outro lugar. Assim o nosso Deus, ao mesmo tempo que Ele está num lugar, Ele está em outro lugar também, né? E não quer dizer que Ele viaja muito rápido, não. Ao mesmo tempo que Ele está aqui, Ele também está lá, porque Ele é onipresente, né? Só Deus é onipresente.
Ele pode habitar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Mas, quando eu falo que ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, isso não significa, né, que ele pode estar em coisas. Não, tá? Deus não habita em coisas. Tem religiões, né, tem alguns costumes aí que dizem que Deus pode habitar nas árvores, nas plantas, nos animais. E não, isso não é verdade. A Bíblia não nos dá base para isso. Porque a Bíblia diz que o único lugar que Deus habita é no ser humano, tá? Deus habita em nós, então somente no ser humano está a presença de Deus, através do Espírito Santo, tá? Então, se você ouvir alguém dizer, Deus está na árvore, tá? Não é real, isso é heresia, a Bíblia não nos dá base para isso, ok? Mas Deus está em nós, onde nós estamos, ali também Deus está. A palavra de Deus diz que onde tem um ou mais reunido, ali Deus está no meio deles. Por isso que quando tá tendo um culto aqui, né, na minha cidade, tá tendo um outro culto lá na outra cidade, na outra igreja, né, em todos no mesmo horário, Deus está em todos os lugares através do Espírito Santo, tá? Por quê? Porque ele é onipresente. Onde ele quer, ele está. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, tá bom? Então, esse é um dos atributos de Deus. Mas tem mais algumas coisas que Deus é. O que será que Deus é, além de ser, né, onipresente, além dele estar em todos os lugares ao mesmo tempo? O que será? Ele também é onipotente. Isso mesmo, só Deus é onipotente. O que quer dizer onipotente? Onipotente quer dizer todo-poderoso. Onipotente é um atributo que só Deus é. Só Deus tem todo o poder. Tem pessoas que têm poder, né? Poder de falar bem, né? Fala muito bem, expressa muito bem. Outras pessoas têm o poder da força, porque é muito forte, porque ele treina ali, então tem muita força. Mas só Deus é todo poderoso. Então há uma grande diferença. Quando nós dizemos que ele é todo poderoso, quer dizer que ele tem poder sobre todas as coisas. Deus não é limitado, Deus não pode ser limitado, porque o poder dele vai além daquilo que nós podemos imaginar. Deus tem poder sobre a natureza, Deus tem poder sobre o ser humano, Deus tem poder até mesmo sobre o tempo. Isso mesmo, o poder de Deus vai além daquilo que nós imaginamos. A palavra de Deus vai nos dizer que lá no Antigo Testamento, quando Moisés foi tirar o povo lá do Egito, da escravidão do Egito, né? Deus levantou Moisés para libertar o povo, vocês se lembram? Então, quando Moisés estava caminhando com o povo rumo ao deserto, chegou um determinado lugar que havia um mar, né? Não tinha como eles passar. E também eles não poderiam voltar para trás, sabe por quê? Porque o exército do faraó estava vindo atrás deles. Então, o que eles iam fazer, né? Agora eles vão morrer? Deus mostrou que no seu poder, como ele era todo poderoso, né, ele fez com que o mar se abrisse. Isso mesmo, as águas do mar se levantou como uma coluna, como se fosse um paredão, e eles puderam passar em terra seca. Diz a Bíblia que todo o povo passou juntamente com Moisés em terra seca. Abriu-se um caminho no meio do mar e eles passaram. E depois que eles passaram, quando o exército de Faraó veio, quando eles estavam no meio do mar, as águas desceram novamente e todos eles morreram, né? Por quê? Porque o nosso Deus é todo poderoso. Ele tem poder de levantar até mesmo as águas. Jaqueline, mas isso é impossível? Sim, para nós como seres humanos é impossível. Mas para o nosso Deus não é. Porque para Deus não há impossível. Tia Kelly, mas é só isso que Deus faz? Não, Deus faz muito mais. A palavra diz então no Novo Testamento, lá no livro de Marcos, que quando Jesus estava pregando, certo dia Jesus estava pregando para a multidão, né, ensinando a palavra de Deus ali para a multidão, Jesus estava cansado e falou para os discípulos assim, olha, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Eles entraram no barco. Jesus estava cansado, tinha falado muito, né? Já tinha ministrado, já tinha falado ali. E eles foram. E diz a Bíblia que Jesus então pega ali um travesseiro e Jesus dorme ali no barco. E quando Jesus estava dormindo no meio do mar, no meio daquele lago ali, né? Houve-se uma grande tempestade. Né? Formou-se uma grande tempestade, algo inesperado, né? O vento começou a soprar fortemente, a chuva estava muito grossa e o barco balançava de um lado para o outro. Eu fico imaginando aquela tempestade ali, como deve ter sido forte, porque os discípulos ficaram apavorados, assim diz a Bíblia, que eles pensaram que o barco ia cair, tombar, que o barco ia bater e que eles iam todos morrer. E Jesus estava dormindo, num sono mais tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus tem poder até sobre a tempestade.
tempestade. E quando os discípulos foram ali acordar Jesus, apavorados, né? Eles falam assim, Jesus, acorda, não te importa que nós morramos, nós vamos morrer. Imagino que eles estavam apavorados, né? Quem que tem medo de chuva, de tempestade? Eu tenho medo, eu tenho muito medo de ventania, tenho muito medo de relâmpagos, de raios, né? Mas Deus também tem o poder sobre isso. Deus controla. E diz a Bíblia que Jesus então se levantou ali e ele então mandou, ele repreendeu o vento e o mar e disse assim, ó, vento, mar, acalma-te. E diz a Bíblia, né, que tudo se fez bonança. O vento cessou, as águas se acalmaram e tudo ficou uma maior calmaria. E até os discípulos ficaram espantados, diz, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? E eu quero dizer para você, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder, inclusive sobre a natureza, tá? Então, por isso, quando estiver acontecendo uma grande tempestade, uma chuva, você estiver com medo, você pode orar ao Senhor, falar, Senhor, né, tem misericórdia, Senhor, acalma essa tempestade, e o Senhor, no seu poder, Ele pode acalmar, porque Ele é Senhor também da natureza. A natureza obedece o nosso Deus, mas Ele também é Senhor do quê? Ele é Senhor do corpo humano, né? Do corpo humano também ele manda. Diz a palavra do Senhor, né, vai contar a história de um homem muito importante, que vocês já devem ter ouvido falar essa história, inclusive a tia Kelly já contou essa história para as minhas crianças. Vai falar então ali da filha de Jairo, né? Jairo era um oficial ali, muito conhecido, e ele tinha uma filha. E certo dia a filha dele ficou enferma, né? E ele então, né, sabendo do poder de Jesus, ouvindo falar das histórias de Jesus, das curas de Jesus, dos milagres que Jesus estava operando, ele então vai ao encontro de Jesus para clamar Jesus pela sua filha, né? Porque a sua filha estava com a febre muito alta, a sua filha estava enferma, e então ele chega até Jesus e fala, Jesus, né, vai até minha casa, vamos até minha casa, minha filha está enferma. Mas naquele momento ali, né, os funcionários, né, os empregados de Jairo, chega até ele e fala, olha, não importune mais o mestre, não perturbe mais Jesus, sabe por quê? Não adianta, a sua filha já morreu. Sabe, crianças, muitas vezes, né, pessoas estão morrendo, estão com alguma enfermidade e tudo que falta é a gente ter fé em Jesus e clamar a Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós cremos, nós temos fé, nós podemos clamar a Ele, porque Ele é Senhor do corpo humano. Ele nos deu a vida e só Ele pode tirar a vida. E então Jesus olha para Jairo e fala, olha, confia, se você confiar, né, você vai ver um milagre, porque a sua filha não está morta, a sua filha está dormindo, mas ela estava morta sim, mas Jesus disse isso, sabe por quê? Porque Jesus poderia ressuscitar. E diz a palavra do Senhor que Jesus então vai até a casa de Jairo, chega lá, a filha dele está morta. Sim, ela estava morta, mas Jesus toca nela e fala, Talita, cume, levanta. Ou seja, menina, levanta, né? Ele traz de volta a vida para mostrar que ele é Senhor do corpo humano. Ele pode trazer vida até para aquele que já morreu. Tá? Então a filha de Jairo ressuscitou. Assim como Lázaro, lembra de Lázaro? Lázaro também já estava morto há 3 dias e Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E mostra que Jesus tem poder também sobre a morte. Deus tem poder sobre a enfermidade. Quantas histórias de enfermidade Jesus curou, né? Deixou relatado na Bíblia. E quantas histórias de cura nós sabemos nos nossos dias de hoje. Quantas pessoas ao nosso lado nós já vemos que Jesus curou, né? Às vezes nós somos frutos da cura de Jesus. Eu sou o livramento de Jesus. Jesus já fez milagre na minha vida. Jesus já me curou, né? Tudo através da fé. Você, professor, pode falar para suas crianças experiências que você teve com Jesus através de cura. Eu teve um momento, né, que eu estava com ler na minha mão e eu já tinha passado pelo médico. O médico disse que eu ia ter que fazer fisioterapia, se não resolvesse eu ia ter que fazer cirurgia. Eu não aguentava, teve uma época que eu não aguentava segurar um copo na minha mão. Eu não tinha força e um certo dia eu estava em um culto e eu orei, eu com fé. Eu não pedi para ninguém orar. Sabe, porque tem vezes que Jesus quer usar você mesmo. Você pode mostrar para suas crianças que elas podem orar em nome de Jesus e Jesus vai operar um milagre através delas. E eu então, né, naquele momento eu impus a minha mão, sobre o lugar que estava doendo, que eu sentia muita dor, e eu orei ao Senhor e Jesus me curou para a honra e glória do Senhor, né? Então Jesus faz milagre, Ele é Senhor do corpo humano. Tá? Mas além de ser Senhor do corpo humano, né? Aqui tem outros relatos também na nossa lição, fala de outro relato, mas você pode falar os relatos que você desejar falar para suas crianças, tá? Os exemplos de onde Jesus curou, tá bom? E aqui fala também que ele é Senhor do
tempo. Jesus é Senhor até do tempo. Isso mesmo. Se você for ler lá em Josué, capítulo 10, do verso 12 e 15, nós vamos ver que em uma guerra, né, Josué ele estava pedindo o quê? Que Deus parasse o tempo. Josué pediu, por quê? Porque eles estavam lutando ali, né, e ele queria mais tempo. E então diz a Bíblia que ele orou para o sol parar no céu, para parar o sol, para não ficar noite, né? E sabe o que aconteceu? Deus parou o sol. Deus é Senhor do tempo. Tá? Então, se você orar, Deus pode até parar o tempo, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tá? Outra vez também, lembrei agora, não tinha preparado, mas eu lembrei também, que certo dia eu estava indo para casa de minha mãe, e era um pouco longe, era em média de meia hora, né? Eu ia caminhando a pé, e estava um sol muito quente, era por volta de 3 horas da tarde, não lembro a hora certa, e o sol estava muito quente, e eu peguei e pensei, ai Senhor, eu queria tanto uma nuvem, né, porque eu lembrei da passagem que Jesus colocava, né, colocou a nuvem ali sobre o povo dele ali no deserto, para cobrir do sol, e eu em pensamento ali, eu falei com o Senhor, né, que seria tão bom se tivesse uma nuvem ali me cobrindo aquele sol, e para a honra e glória do Senhor. De repente, eu vi numa sombra, né, o sol foi encoberto pela nuvem, e eu cheguei até a casa da minha mãe na sombra. E eu vi que aquilo ali era o que? Resposta de oração. Era Deus comandando o tempo, Deus comandando a nuvem, colocou a nuvem no lugar certo. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus todo poderoso. Nós não temos poder. Eu não tenho poder sobre a morte, eu não tenho poder sobre o tempo, eu não tenho poder sobre a natureza. Mas o nosso Deus onipotente, Ele tem. Amém? Então, esse também é um atributo, né? Onde olha, é um atributo que só Deus é, né? O ser humano não é, mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é. Já que Ele é só isso, né? Deus, Ele é onipotente, né? Que tem todo o poder, e onipresente, nem está em todo lugar. Não, além de tudo isso, Ele também é onisciente. Ele é onisciente. Isso mesmo, mais um atributo que só Deus é. O homem não é, mas Deus é. A palavra do Senhor diz que só o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus sabe tudo. Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que eu falo, Deus sabe o que eu sinto. Deus sabe o meu hoje, Deus sabe o meu ontem, Deus sabe o meu amanhã. Deus sabe o que aconteceu há muitos anos atrás. Deus sabe, inclusive, né, o dia que eu nasci, tudo que aconteceu de lá para cá. Deus sabe o que está acontecendo agora. E Deus sabe o que vai acontecer também amanhã, porque Ele é onisciente, tá? Às vezes você vai dizer, ah, tia Kelly, mas isso é muito fácil, né? Esse atributo não é só de Deus, sabe por quê? Porque eu sei o que aconteceu no meu passado. A minha mãe sabe o que aconteceu no meu passado, ela sabe tudo. Ela sabe o que está acontecendo. É verdade, né? As pessoas sabem o que aconteceu no passado, sabem o que está acontecendo agora, mas ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui 1 hora, daqui 1 minuto. Só Deus sabe. Porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E o seu pensamento? Será que a tia Kelly sabe o que você está pensando agora? Será que a mamãe sabe o que você anda pensando? Não, né? Mas Deus sabe. Deus sabe tudo que passa na nossa cabeça. Deus sabe tudo que sente aqui no nosso coração. Às vezes você está sorrindo para alguém, mas você está com sentimento de ciúmes, sentimento de inveja, né? Esses sentimentos que não agradam a Deus. E Deus sabe que você está sentindo isso. Às vezes, né, você está ali no seu quarto e está pensando alguma coisa que não deveria, está com os pensamentos maus. Deus sabe desses pensamentos, porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, né? Então, isso é algo que só Deus é. Ninguém é, somente Deus, Ele é onisciente, ok? E aqui nós temos alguns exemplos que provam que Deus é onisciente. Sabe quando? A Bíblia diz, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso de 1 ao 5, que os primitivos, né, da igreja, eles... aqui vai falar, né, aqui na revista, nos traz o exemplo, né, de alguns acontecimentos que aconteceram no passado. Sabe como? Lá no livro de Atos dos Apóstolos vai contar a história que aconteceu com um casal. Esse casal era Ananias e Safira.
Sabe por quê? Porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo que passa no coração e na mente, como a tia Kelly acabou de dizer, né? E às vezes as pessoas querem enganar outras pessoas, mas a Deus ninguém se engana. Naquela época lá dos apóstolos, né? Naquela época dos discípulos de Jesus, era costume as pessoas fazerem doações para ajudar esses missionários, ajudar a igreja primitiva. Então, as pessoas vendiam as suas posses, vendiam aquilo que eles tinham e levavam e entregavam, doavam para a igreja. Era obrigatório? Não. Quem desejasse. Era um costume, tá? Ninguém era obrigado. E aí diz a Bíblia que esse casal, né, Ananias e Safira, eles venderam uma de suas fazendas, venderam as suas fazendas, né? E eles então decidiram doar para a igreja. Só que eles fizeram o quê? Eles pegaram uma parte para eles e doaram, tá? Tinha mal eles ficar com a parte? Não tinha mal. O problema é que eles mentiram, tá? Então eles chegaram lá e falaram que tinha vendido a fazenda por aquele preço, né? Ananias chegou lá e falou, olha, eu vendi por tanto, eu quero doar todo o dinheiro da fazenda para vocês, para a igreja, né? E sabe o que aconteceu? Os discípulos não sabiam, né, o valor, mas Deus sabia e viu que no seu coração ele estava fazendo algo de errado, ele estava mentindo, ele estava enganando. E diz a Bíblia que ele morreu naquela hora. Morreu, tia Kelly? Morreu. Naquela hora ali, ele então caiu morto. Por quê? Porque ele tentou enganar o próprio Deus. Ele estava com a mentira no seu coração. E sabe o que aconteceu com a sua esposa? A sua esposa depois veio mais tarde, né? E falou para eles também. E eles perguntaram, né? Por quanto tinha vendido. E ela já tinha combinado com o seu esposo de mentir. E ela também afirmou a mentira. Ela mentiu. E sabe o que aconteceu? Ela também morreu. Então esse casal morreu. Por quê? Porque eles mentiram. Eles poderiam ter mentido para os discípulos, mas para Deus não, porque Deus sabe o que passa no coração, sabe na mente. Então aqueles homens morreram, aquele casal morreu, tá? Mas também, para mostrar que Deus, né, isso aí Deus conheceu o momento, sabia que eles estavam mentindo, para anunciar, né, aquilo, para mostrar que Deus, ele é Senhor, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Diz aqui na palavra do Senhor que Pedro, né, lá em Mateus, né, Pedro era o amigo de Jesus, discípulo de Jesus. Pedro, antes de acontecer algo, ele foi avisado por Jesus. E Jesus disse para ele que ele negaria Jesus 3 vezes antes mesmo do galo cantar. Pedro até não acreditou. Falou, Senhor, jamais eu vou te negar. Mas Deus sabe o nosso futuro, Deus sabe o amanhã. E diz a palavra do Senhor, então, que quando Jesus estava sendo preso ali, né, quando ele estava para ser crucificado, naquele dia que eles prenderam Jesus, onde Jesus estava sendo ali sendo levado para o Calvário, né, para pagar pelos nossos pecados, eles então viram Pedro e falaram assim, você é um deles, não é? Pedro disse, não, eu não sou. Depois outra pessoa chegou para ele e falou, olha, a sua fala te condena, você conversa igual a ele, você parece ser um dele. Ele falou, não sou eu. E então aconteceu como Jesus disse, Pedro negou 3 vezes Jesus, e então o galo cantou. E ali Pedro viu que Jesus sabia o que ia acontecer antes de acontecer, ele sabia o futuro, né? Então isso prova o quê? Que Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo, ele sabe o passado, o presente e também o futuro, amém? E a palavra do Senhor também aqui fala, né, como uma revelação profética, que os séculos antes do nascimento de Jesus, Isaías já profetizava, né, já falava do nascimento de Jesus, que ia nascer o Salvador do mundo, que ia nascer né, que viria para salvar o povo. Então aqui Deus já usou Isaías, né, usou Isaías ali para profetizar acerca do nascimento de Jesus, para falar que Jesus iria nascer. Antes mesmo, muito tempo antes de Jesus nascer, já era profetizado. Assim também nos fala, né, em Apocalipse, o quê? Da visão dos céus, né? Jesus tem nos falado, está na sua palavra, do quê? Do arrebatamento da igreja, do final dos tempos, do novo céu e da nova terra. E isso já está sendo anunciado, é que vai acontecer. E nós sabemos que vai acontecer, porque Deus sabe o nosso hoje e o amanhã. E ele tem falado desde muito tempo que vai chegar o dia que Jesus voltará pela sua segunda vinda, né? Que a igreja será arrebatada, que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que são fiéis, aqueles que esperam a volta do Senhor, vai subir com ele e vai morar num lugar, né, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, né? Mas nesse lugar, somente os santos, só aqueles que não têm pecado, só aqueles que confessarem a Jesus, vai estar morando. Então, isso prova que Deus, ele é o quê? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Amém? Então vamos relembrar com a tia Kelly, né? Quais os atributos, né,
que só Deus é. Quem lembra? Quem lembra que só Deus é? Vamos lembrar comigo? Deus, ele é onipresente, Deus é onipotente e Deus é onisciente. Amém? Glória a Deus? Então essa é a nossa pré-aula de hoje. Eu espero ter auxiliado você, professor, ter ajudado você nessa lição. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outros professores também sejam abençoados e que nosso canal possa continuar crescendo. Um beijo no seu coração e até semana que vem, se assim Deus nos permitir.